Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria para nós estarmos aqui hoje para levar até você uma mensagem da parte de Deus através do louvor, através da ministração da palavra. Hoje nós temos a alegria de poder, através desse meio de comunicação, estar fazendo com que nós possamos interagir e adorar o nosso Deus de forma conjunta, nós aqui, você, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, enfim, para a gente ter acesso àquilo que Deus preparou para nós hoje. Eu quero com alegria convidar a nossa irmã Diana. Hoje ela vai estar ministrando o louvor. Eu quero que você, juntamente com nós, adore ao nome do Senhor, porque Deus, com certeza, muito vai falar ao nosso coração nessa noite. Irmã Diana, com vocês. Continuemos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite e que este louvor que vai ser entoado aqui e a palavra que vai ser transmitida aos nossos corações possa tocar no seu coração nesta noite. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá meu socorro, me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe o seu. Todos seus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvidos, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora sua voz, clame, cante ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem as mãos da força pra vencer. Não vou temer ou caminhar. Deus vai me ajudar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos nessa noite estudando um assunto, irmãos, por sinal muito
lindo. Na verdade, é uma reflexão que nós faremos na palavra do Senhor. E a proposta nessa noite, assim como esse hino que nós acabamos de ouvir, é trazer para nós uma reflexão sobre a firmeza que a pessoa precisa ter em Deus. Para tanto, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo. O apóstolo Paulo ele escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 4, algumas recomendações bíblicas. Entre elas está esse assunto que nós vamos estudar nessa noite. No versículo 1, ele, dentro dessas exortações e recomendações, o apóstolo diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Eu quero extrair desse versículo, para nós estarmos estudando nessa noite, essa última parte dele, onde o apóstolo usa essa expressão assim, estai assim firmes no Senhor. Aqui, amados, o apóstolo ele traz para nós o entendimento de que quando ele mostra para nós a proposta do Evangelho, a proposta de servir ao Senhor, o apóstolo, na verdade, ele está trazendo também dentro dessa proposta uma condição, né? Estar firmes. Quando a gente observa o que ele propõe para nós, na verdade, ele está mostrando uma condição espiritual e também física, num modo comportamental que todos nós precisamos ter para nós estarmos demonstrando a nossa firmeza em Deus. Hoje nós estamos vivendo dias, é bom que se lembre disso, de uma incerteza, uma comoção social muito difícil, né? E essa comoção, ela traz para as pessoas algumas incertezas por conta do que está acontecendo no nosso país e no mundo. E essa palavra vem direto ao nosso coração para nos mostrar que aquela pessoa que está em Deus, essa pessoa deve basear o seu emocional, a sua vida, dentro de um princípio bíblico, porque assim ela não sofre com tudo isso que está por aí, trazendo a muitas famílias, inclusive, o pânico também. Agora vamos analisar aqui em detalhe, só para a gente ver então o que o apóstolo propõe. Primeiro, nós vamos então analisar o que está nessas palavras do apóstolo. Veja bem, quando ele usa aqui, estai, o apóstolo está falando de uma condição de estado. Essa condição, ela tanto entra no nosso emocional como no nosso posicionamento. Esse posicionamento nosso, ele mostra também que tem que ser o que? Firme. Quando a gente fala dessa conotação que o apóstolo traz, ele está falando de firmeza, de estar apoiado em algo. E é tão interessante que ele fala: estai, pois, firmes, aonde? No Senhor. E, fechando então esse raciocínio nas palavras que o apóstolo coloca aqui para nós, ele mostra para nós que diante de tudo na nossa vida, a melhor condição para nós estarmos vivendo essa trajetória nossa, caminhando no nosso dia a dia, nos posicionando como cidadãos da terra e do céu, é estar firme no Senhor. Por quê? O Senhor, amados, ele é, biblicamente falando, a nossa rocha. Ele é o fundamento no qual nós estamos alicerçados nele. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vamos ver que toda aquela pessoa que procura se lançar em Jesus, se apoiar em Jesus, viver em Jesus, essa pessoa ela tem segurança. Por quê? Jesus, ele, quando propõe para uma pessoa segui-lo, Jesus oferece todas as garantias que essa pessoa precisa para ter uma vida equilibrada aqui na terra. E o conselho do apóstolo Paulo, ele vem realmente mostrar isso para nós. Estar firmes no Senhor significa para nós segurança,
significa para nós bem-estar, significa para nós uma vida totalmente alheia a toda essa turbação que o mundo está vivendo. Porque estar no Senhor significa confiar nele, depositar nele o nosso presente, o nosso futuro também. E eu venho trazer para você essa palavra de esperança nessa noite. Como é que está a sua condição espiritual, a sua condição emocional no dia de hoje? Se você é aquela pessoa que serve ao Senhor Jesus, eu quero crer que você está bem. Por mais que você, olhando à sua volta, você perceba que existem algumas situações que estão trazendo um pouco de incerteza e pavor para o semelhante nosso. No entanto, você que está no Senhor, você está bem. Porque nós entendemos biblicamente que quem cuida de nós é o Senhor. E isso nos garante essa segurança, esse momento presente de paz, porque quando Jesus cuida da vida da pessoa, ela é como uma criança que está sob os braços do Pai e olha para o Pai e vê que tudo está bem. Então o apóstolo Paulo ele vem mostrar para nós que nós temos que viver isso na nossa vida e estar firme no Senhor, porque tudo aquilo que vem como circunstância na nossa vida vai vir, sim, coisas boas, coisas ruins também, mas as ruins vão passar, nós vamos estar bem, porque o Senhor nos garante isso. Agora, como que nós entendemos essa condição? Eu quero ler um outro versículo, aqui mesmo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, o versículo é o versículo de número 27, porque nesse versículo ele mostra essa condição para nós. Estar firme no Senhor mostra para nós que nós estamos condicionados a estar estabelecidos sobre Cristo e vivendo uma vida totalmente equilibrada. Agora, essa condição, nesse versículo 27 aqui do capítulo 1, o apóstolo mostra para nós o segredo. Olha aí para você ver. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis, olha para você ver de novo a condição de estar no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, esse versículo 27 aqui do capítulo 1, ele mostra essa condição daquela pessoa que está firme no Senhor e como ela está agindo agora. Veja bem, o apóstolo destaca 3 situações aqui: combatendo em espírito e com ânimo. São 3 condicionais que nós vemos naquela pessoa que realmente está no Senhor. Veja bem, quem combate é quem está vivo, é quem está em condições. Quando você olha para essa palavra, combater, você imagina uma pessoa em ação, você imagina uma pessoa que está em evidência, uma pessoa que está indo para frente. Então o apóstolo aqui nesse versículo, ele mostra para nós que a nossa condição de estar firme no Senhor, ela vem mostrar para nós que nunca nós devemos estar estagnados, parados na vida. Nós sempre temos que caminhar para frente, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Agora, ele destaca 2 itens aí que são importantes, esse no Espírito e com ânimo. Perceba você, se você estiver lendo a sua Bíblia aí comigo, que no Espírito aí, o Espírito está em letra minúscula, está se referindo ao nosso interior, ao nosso espírito, e com ânimo já está se referindo também à nossa alma. Então, nesse versículo nós encontramos a tricotomia humana, corpo combatendo, espírito e alma trabalhando em conjunto com isso. Então, o que nós entendemos nessa condição humana que precisamos ter para estar firmes no Senhor?
que o nosso corpo, aleluia, a nossa alma e o nosso espírito tem que estar juntos, no mesmo patamar, em uma mesma condicional, para nós estarmos bem, vivendo tanto os momentos bons quanto os momentos ruins da nossa vida, de modo a glorificar o nome do Senhor através da nossa atitude, através do nosso comportamento. E quem propicia isso? É somente Jesus na vida da pessoa. Toda pessoa que está em Cristo, que está firmada no Senhor, mesmo nas lutas que ela esteja passando, ela demonstra firmeza, ela demonstra postura, ela demonstra um comportamento de vencedor. E é isso que o apóstolo nos recomenda aqui. E eu quero mexer com você nessa noite dizendo o seguinte: talvez você tenha ouvido tantas mensagens negativas nesses dias que tem te perturbado, que tem tirado de você o ânimo, tem tirado de você a alegria, tem tirado de você o vigor. Deus fala comigo, Deus fala com você nessa noite que não é para nós estarmos abrindo os nossos ouvidos para essas vozes negativas e pessimistas. Vamos ficar com Jesus, vamos ficar com a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui nós encontramos para nós tudo aquilo que nós precisamos para continuar vivendo um bom combate nessa batalha diária que nós temos para viver em Cristo Jesus. Agora, o que é interessante, irmãos, nesse contexto também, que quando Paulo fala assim, ó, estar firmes, no Senhor, além de ele mostrar para nós nesse versículo que nós acabamos de fazer menção dele aqui, essa condicional nosso corpo, alma e espírito estar bem, também nós vamos encontrar no capítulo 2 e no versículo 16 uma outra recomendação que o mesmo apóstolo faz. E aqui é interessante que nós já estamos trabalhando o quê? O segredo agora, Nós precisamos estar bem, e temos uma condição para estar bem. Só que essa condição de corpo, alma e espírito estarem bem, exige um segredo. E esse segredo nós encontramos aqui no versículo 16, como eu acabei de dizer, desse capítulo 2. Ele começa dizendo o seguinte, olha, retendo a palavra da vida. Eu quero ficar apenas com essa primeira parte desse versículo, que por sinal é muito lindo também. Ele está inserido nesse contexto de exortação para quem está em Cristo como uma pessoa alicerçada, mostrando que não existe, queridos, outra forma de nós estarmos firmes, como é o tema nessa noite, firmados no Senhor, e ter uma condição emocional, espiritual e física boa, se nós não estivermos com a palavra de Deus retida no nosso coração. Só está bem, só está em paz, só está olhando positivamente hoje aqueles que de fato são alimentados pela palavra de Deus, aqueles que de fato conhecem a palavra de Deus, aqueles que de fato têm ela como sua regra de fé e prática. E isso é tão lindo que o salmista, no Salmo 119 e no versículo 105, ele expressa assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que o salmista ensina-nos aqui nessa palavra, irmãos? Ele está mostrando para nós que toda aquela pessoa que retém a palavra do Senhor na sua vida e está firme com o Senhor, ele não anda por qualquer caminho, ele não anda sem rumo. A pessoa, dentro dessa proposta que o salmista mostra aqui para nós, quando ele está caminhando, ele está seguro, porque a palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ou seja, a pessoa sabe onde ele está pisando, mas também ela é luz para o caminho. Isso nos ensina que toda pessoa que está firmada no Senhor, aleluia, ela anda segura, ela está vendo o seu presente momento aqui,
ela olha para a sua família, ela olha para tudo que está à sua volta acontecendo, ela está no estado de espírito bom, ela está em paz, ela está bem. Isso é a luz aqui, ou melhor, é a lâmpada para os nossos pés, porque a pessoa está firmada na palavra, nada abala ela. Agora, quando a Bíblia fala também que ela é luz para o nosso caminho, isso significa que nós estamos olhando o nosso horizonte. Olha que coisa linda! E nesse horizonte que nós estamos vendo, algumas mensagens estão vindo dizer que vai ser um futuro de incerteza, um futuro triste, um futuro desanimador. Mas aquele e aquela que tem a palavra do Senhor como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, essa pessoa olha para o seu horizonte, ou seja, o seu futuro, o seu amanhã, ela consegue descansar, ela consegue ter paz. Sabe por quê? Porque o seu futuro está guardado em Deus. Ela sabe que Deus é que está cuidando do amanhã dela. Então Deus me usa aqui nessa noite, assim como nossa irmã Diana acabou de louvar, esse hino belíssimo, mostrando essa palavra de esperança para nós. Deus nos fala nessa noite que eu e você temos que olhar para o nosso futuro e ver um futuro de bênção para a nossa vida, um futuro de bênção para a nossa família, um futuro de bênção para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para esse mundo também. Porque quem está firmado no Senhor, ele sabe que quem cuida é o Todo-Poderoso, quem cuida e faz tudo é Deus. Aí, olha que coisa interessante, Jesus, quando ele estava ensinando também, ele mostra lá no Evangelho de Mateus, ele usa a expressão daquela pessoa que tem, a palavra na sua vida, e que guarda essa palavra. O Senhor assemelha ela àquele homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa interessante, quem retém a palavra é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é o que nós estamos falando desde o início dessa fala? Está firmado no Senhor? E isso mostra que nessa expressão e na fala de Jesus, quem está firmado na rocha, pode vir as chuvas, pode vir os ventos, vai vir tentar abalar a casa dessa pessoa, ou seja, a vida, a estrutura dela, mas tudo isso vai passar e a edificação dessa pessoa vai continuar. Então, queridos, eu finalizo aqui trazendo para você essa noite essa palavra. Vamos estar firmes no Senhor, vamos reter a palavra do Senhor na nossa vida, vamos estar nessa condição espiritual, emocional e física como um grande combatente que jamais desanima, que jamais deixa com que todas as mensagens negativas venham trazer aborrecimentos, venham trazer para a nossa vida dissabores também. Eu quero que você guarde essa palavra, porque nós sabemos que estar em Jesus é estar seguro. Pega a sua família, pega todos os seus e guarda eles em Jesus, porque esse segredo é o que faz a diferença na vida de todas as pessoas que precisam caminhar, mas caminhar seguro, caminhar triunfante nesse mundo de trevas, nesses dias. Eu finalizo aqui fazendo a você um convite. Nós vamos ficar nesse texto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, nesse capítulo 4, até o versículo de número 8, nós temos algumas considerações para fazer dentro dele. No próximo vídeo nosso, por exemplo, nós vamos estudar o assunto sobre ajuda, o altruísmo, o que isso nos ensina no tempo em que nós precisamos mostrar que nós estamos para ajudar os demais, tá bom? Então eu te convido para que no próximo vídeo nosso você já venha com o seu coração aberto, para a gente entender o que é de fato a gente ajudar, o que é ser altruísta na presença do Senhor. Nós vamos fazer uma rápida oração, você está aí na sua casa, e eu quero ministrar para a sua vida nessa noite uma palavra de vitória nessa oração, mas que Deus, acima de tudo,
possa cuidar de você. Amém? Querido Deus, nesse momento nós oramos ao Senhor. Nós estamos aqui, o teu filho, a tua filha que está nos ouvindo nesse momento, que está nos assistindo nesse momento. Eu quero pedir, meu Pai, a tua proteção sobre ele, sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus, eu quero pedir a tua proteção sobre o emocional dessa pessoa. Talvez ela tenha ouvido tantas notícias ruins que tem feito mal, Senhor, que tem trazido uma instabilidade emocional. Eu quero pedir que o Senhor entre agora com a tua cura. Entra agora, Senhor, com a tua palavra nesse coração. Venha sarar, venha fortalecer, venha trazer novamente, Senhor, a perspectiva de vitória para esse irmão, para essa irmã. Venha trazer para eles, ó Pai, tudo que o mundo não pode dar, mas o Senhor pode oferecer através da tua bondade e da tua misericórdia. Meus irmãos, eu encerro aqui deixando um lindo abraço, um forte abraço a todos vocês. Estou aqui acompanhado do nosso irmão Eric, da nossa irmã Diana, do nosso irmão Eliseu, do nosso irmão Jairo, que são os cooperadores para nós nesse momento. Deus abençoe, em nome de Jesus.